Fala vascaíno, fala vascaína. Nada melhor do que começar o dia com esse gol emblemático, antológico do Roberto Dinamite frente ao Botafogo, que ocorreu em 1976, onde o Vasco da Gama venceu por 2-1 o Botafogo no Maracanã. E você, vascaíno, vascaína, que gosta de história, fique conosco até o final do vídeo, que vamos falar sobre o histórico, confrontos emblemáticos, estatísticas, prognóstico, tudo agora no começo desse pré-jogo envolvendo Vasco da Gama e Botafogo. Vasco e Botafogo vão se enfrentar hoje pelo Campeonato Brasileiro, partida referente à 26ª rodada, vai ocorrer às 21h30 com transmissão da Rede Globo. Vasco da Gama e Botafogo se enfrentaram 329 vezes ao longo da história. O Vasco da Gama leva plena vantagem no confronto direto, com 141 vitórias contra 98 empates e 90 derrotas, onde demonstra a supremacia cruzmaltina neste confronto. O primeiro jogo entre essas equipes ocorreu no dia 22 de abril de 1923, em General Severiano, onde o Vasco da Gama venceu o Botafogo por 3-1. Gols de Mingote, Pascoal e Ceci. Última partida entre Vasco e Botafogo ocorreu no primeiro turno deste Campeonato Brasileiro, no dia 2 de junho de 2019, onde o Vasco perdeu para o Botafogo por 1-0 lá no Engenhão, gol do Diego Souza. Vasco e Botafogo fizeram ao longo da história vários confrontos emblemáticos. No começo do vídeo citei 1976, o gol de placa do Roberto Dinamite, gol que ficou marcado porque ocorreu no final do jogo, e essa pintura, sem dúvida nenhuma, o gol mais bonito da história do Maracanã. A gente pode citar aqui também o ano de 1946, onde o Vasco da Gama venceu o Botafogo por 8-4. Até hoje é a partida com o maior número de gols envolvendo Vasco da Gama e Botafogo. E podemos falar aqui de 2001, que o Vasco venceu o Botafogo por 7-0, com 3 gols do Juninho Paulista, 2 do Romário, 1 do Euler e outro do Pedrinho. Este jogo que foi referente ao Campeonato Brasileiro daquele ano de 2001. Em 2010, no Campeonato Carioca, o Vasco da Gama ganhou do Botafogo por 6-0. Esse jogo que ficou marcado porque o Dodô faria o primeiro gol com a camisa do Vasco. E naquela partida, o Dodô fez 3 gols com a camisa do Vasco. Felipe Coutinho, que hoje está no Bayern de Munique, fez 2 gols. E o Léo Gago completaria fazendo 1 gol. O maior artilheiro deste confronto entre Vasco da Gama e Botafogo é simplesmente o Roberto Dinamite, com 25 gols marcados ao longo da história. A maior série invicta também é do Vasco da Gama, 19 jogos sem perder para o Botafogo, que ocorreu entre 1976 a 1981. O Vasco ficou 5 anos sem perder para o Botafogo, foram 9 vitórias e 10 empates. O maior público ocorreu no Maracanã no ano de 1968, onde havia 150 mil pessoas no Maracanã.
A atualidade hoje dos clubes: o Vasco da Gama tem 31 pontos no Campeonato Brasileiro, com 8 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, e o Vasco vem de uma vitória sobre a equipe do Fortaleza. O Botafogo, na última rodada, foi ao estado de São Paulo, perdeu de 1-0. É verdade que o Botafogo estava cheio de desfalques, mas perdeu de 1-0 para o Palmeiras. O Botafogo tem 30 pontos neste campeonato, com 9 vitórias, 3 empates e 13 derrotas. O Botafogo possui a mesma quantidade de gols que o Vasco da Gama, 22 pontos. São dois ataques que deixam muito a desejar. A defesa do Botafogo tomou menos gols ao longo deste campeonato brasileiro. O Botafogo tomou 27 gols e o Vasco da Gama tomou 30 gols. E ontem o Vasco treinou lá no CT do Almirante. Foi o último treino para esta partida contra o Botafogo. O técnico Vanderlei Luxemburgo pegou todos de surpresa ao dar o colete de titular para o Bruno Gomes, Felipe Ferreira, Gabriel Peck. O Rossi ontem foi poupado. Eu creio que o Rossi vai ter condições de jogo, sim. O Rossi deve substituir o Gabriel Peck, que entrou como titular no treinamento de ontem. O Raul, ele fez voltas em campo, está aprimorando a parte física. O Raul, que teve um problema aí de lesão, e o Cleiton não vai atuar devido a dores musculares. O Cleiton é reserva, mas a título de informação a gente vem dizer que ele não vai atuar. O Guarim correu 7 km ontem, vai fazer um treinamento horas antes do jogo. Ele vai ser relacionado para esta partida e fica a expectativa pela estreia do colombiano Fred Guarim, jogador aí de 33 anos que está sem jogar desde o dia 6 de julho. Então fica a expectativa para ver como que ele vai se comportar dentro de campo caso estreie hoje. O Luxemburgo deverá mandar a campo Fernando Miguel, Iago Pikachu, Henriques, Castan, Henrique, que ganhou a vaga do Danilo Barcelos, Richard, Bruno Gomes, Felipe Ferreira, Rossi, Ribamar e Marrone. O técnico Vanderlei Luxemburgo deve jogar com 2 volantes fixos, o Richard e o Bruno Gomes, para poder dar mais liberdade para o Rossi e o Felipe Ferreira lá no ataque. O Botafogo vai contar com o retorno aí de jogadores importantes, como Gatito Fernandes, o Cícero, o Pimpão, o Diego Souza, o Alex Santana, além de ter a estreia do técnico Alberto Valentim. Ele ficou no camarote no jogo contra o Palmeiras, mas hoje ele vai para campo para poder treinar a equipe do Botafogo. Meus amigos, este foi o pré-jogo. Espero que o Vasco da Gama saia vitorioso hoje de São Januário. Precisamos dessa vitória para a gente sair dessa zona da confusão. E 30 minutos após o jogo, a gente vem gravar o pós-jogo. E se Deus quiser, espero que com uma vitória do Vasco da Gama. Saudações vascaínas a todos, um bom dia e Vasco neles. Valeu!